pelas agências internacionais, são mais de 290 mortos. Chama atenção até agora um caso aqui, que é de um sobrevivente, inclusive foi entrevistado depois que saiu. Ele conta que estava na aeronave e a polícia confirma, até agora, o único sobrevivente que estava no avião, um Boeing 787 da Air India. E para tentarmos entender esse episódio, que já pode ser dito a partir das imagens, das informações, nós recebemos o instrutor de voo do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC, aqui de Porto Alegre, Coronel Vânio César Santa Rosa. Coronel Santa Rosa, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Aos que nos ouvem nesse momento. É um dia muito triste para a aviação mundial hoje que nós estamos vivendo. Coronel, primeiro vamos falar sobre essa aeronave, que pode ser dita sobre esse modelo, uso no Brasil e em outras partes do mundo, um avião da Boeing. Essa aeronave é uma das aeronaves mais modernas que existe no mercado. É um 787, ele existe, o que tem de tecnologia de ponta no mercado, ele possui embarcado uma tecnologia muito avançada, com sistemas eletrônicos de controle e redundantes, ou seja, são sistemas que controlam os próprios sistemas para impedir qualquer falha de atuação de algum componente da aeronave. A Boeing, esses dias mesmo, estava comemorando o transporte de 1 bilhão de pessoas nessas aeronaves, nos Boeing 787. Eles hoje já estão, se eu não me engano, na faixa dos 1.200 ou 1.175 tipos, ou aeronaves desse tipo voando pelo mundo. Então é uma aeronave extremamente segura, é uma aeronave extremamente moderna, que agora a gente precisa aguardar aí os desdobramentos da investigação, porque para tentar entender o que aconteceu, porque a segurança de voo possui esse objetivo, estudar os acidentes para impedir que eles não voltem a ocorrer novamente. E já é possível apontar ou pensar, sugerir alguma hipótese, porque o senhor destacou a segurança da aeronave. É possível entender, a partir de uma condição ou de algum sinal, o que pode ter provocado? O que a gente consegue analisar pelos vídeos que circulam nas redes sociais, nos órgãos de imprensa, são 3 pontos. Seriam as asas, o motor e o peso balanceamento. Então, muito rapidamente, por exemplo, as asas dessas aeronaves comerciais, elas são feitas para voarem em velocidades próximos a quase 1.000 km por hora. Mas a baixas velocidades, elas não têm muita eficiência. Então, elas precisam de uma preparação. O que é essa preparação? Que é naquela fase de decolagem e de pouso. Os bordos de fuga, a parte traseira da asa, e o bordo de ataque, que é a parte dianteira da asa, elas são alongadas. Ou seja, a asa é transformada para gerar mais sustentação em baixas velocidades. Conforme que a aeronave vai ganhando altura e velocidade, aquelas partes que foram estendidas, elas são recolhidas e a asa passa, na concepção inicial, passa a gerar a sustentação necessária e faz o seu voo num leque de velocidade de 850 a 950 km por hora, que é para o leque de velocidade que aquela asa das aeronaves comerciais foi projetada. Pelos vídeos, não dá para... Esse é um ponto que também está sendo verificado por vários especialistas em aviação a nível de mundo, que dá a impressão que a asa não estivesse com o bordo de fuga estendido, mas é muito prematuro essa opinião. Então esse é um ponto que deva ter a atenção dos investigadores. O outro ponto, nós vemos a aeronave decola, faz a rotação, ganha altura no ângulo de ataque de subida, que são 15 graus de subida, ela ganha 600, 700 metros de altura no máximo, 200, 300 metros de altura, seriam 600 pés, 700 pés de altura, e ela permanece naquele ângulo de ataque, que é ângulo de subida, com os trens estendidos, que é uma condição anormal, ou seja, quando a aeronave decola, a gente espera que ela ganhe altitude, ou a tripulação recolhe o trem de pouso para eliminar a fonte de arrasto, ou seja, aqueles trens estendidos, eles impactam numa perda de sustentação. Então, decolou, os pilotos recolhem o trem de pouso. Neste caso específico, a aeronave permaneceu com os trens estendidos o tempo todo e permaneceu com ângulo de pitch de subida e
na condição descendente, mostrando que pode ser algo semelhante a uma perda de tração dos motores. Essa aeronave especificamente, elas possuem certificado de voo e conseguem voar com um motor, mas ela tinha 2 motores. E o que a gente vê, a aeronave num ângulo de subida, com os trens estendidos e descendo. Pode ter ocorrido uma perda de motor? É uma das possibilidades. Por exemplo, os trens, eles são recolhidos de uma forma automática ou é um comando do piloto? Não, é o comando do piloto. É o comando do piloto. O piloto que comanda o recolhimento. Eu tenho dados de casos de bird strikes na Índia só de 2023. E esse aeroporto de Ahmedabad é o aeroporto que desponta como o aeroporto com mais casos de bird strikes. No ano de 2023, ele teve 39 casos de bird strike, ou seja, aeronaves que se chocam, pássaros que se chocam com as aeronaves. É mesmo? E o aeroporto de Delhi, que é a capital da Índia, houve só 19 casos. Então, em 2023, foi o aeroporto que mais apresentou casos de bird strikes. Então, essa é uma possibilidade rara, que na nossa geração, na vida moderna, pouquíssimos casos aconteceram de as aeronaves perderem os 2 motores. Esse é o ponto que eu ia comentar com o senhor. Daí teria que ter entrado nas turbinas dos 2 lados aves. Exato. A semelhança do que aconteceu com aquela aeronave em Nova York, que fez o pouso forçado no Rio Hudson. Aquela foi isso também, né? Foi a entrada de uma ave. E aquela foi, com certeza, foi a ingestão de patos nos 2 motores, que eles perderam a tração dos 2 motores e tiveram que planar até o Rio Hudson. É uma possibilidade para esse caso? Também é uma possibilidade. E também tem a possibilidade também de um erro a respeito com relação ao peso-balanceamento. Essa aeronave, ela tem uma configuração que ela decola com um peso máximo de mais de 250 toneladas. A nossa aviação comercial hoje, ela trabalha na seguinte configuração. Ela faz o embarque dos passageiros, coloca o combustível necessário para fazer a etapa e completa o peso disponível em carga. Então, essa aeronave, como ela ia voar da Índia até Nova York, até Londres, é um voo de longa distância. Ela devia estar com praticamente a capacidade máxima de passageiros, que a gente vê 242 passageiros, combustível em grande quantidade para cumprir essa etapa e carga. Então, pode ter ocorrido um erro de cálculo de peso-balanceamento, é uma possibilidade. Mas é muito prematuro, no momento, a gente dizer, é por causa disso ou por causa daquilo. O que a gente denota nos vídeos é que a aeronave decolou, devia ter recolhido os trens, não recolheu os trens e permaneceu naquele pitch de subida, mas numa condição descendente. Chega um momento que ela parece começar a planar até cair, né, e daí explodir. Isso mostra uma falta de tração dos motores. Os motores não estão tracionando. A aeronave com um motor só, ela consegue fazer essa decolagem. Mas ela permanece naquela condição de pitch de subida, mas numa condição descendente. Eu peguei umas informações que também tem circulando. A princípio, as primeiras informações, o comando da aeronave teria mais de 8.000 horas de voo de experiência e o copiloto mais de 1.000 horas de experiência. Então agora vai ser um trabalho exaustivo de investigação, justamente para verificar as possíveis causas ou a causa que provocou esse acidente catastrófico que impactou nossas vidas hoje, as pessoas como um todo, porque hoje o mundo se movimenta através do ar, através da movimentação de aviões. E essa é uma aeronave extremamente moderna, com uma tecnologia de ponta embarcada. Então, assim, há uma pressa muito grande de todos os órgãos envolvidos para identificar a causa desse acidente, justamente para impedir que outros fatos venham acontecer. Esse é o ponto importante do momento, já que a tragédia, né, está dada e não tem o que ser feito mais, né? As pessoas já morreram e pela última atualização são mais de 290, considerando pessoas a bordo e também em solo. Coronel Vânios César Santa Rosa, instrutor de voo do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC. Obrigado pela aula aqui, professora. Muito didático, boa tarde. Né?
Muito obrigado, é um prazer participar do programa de vocês e fico à disposição. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Na aeronave estavam 242 Um monte, pessoas. né, Mas Stout? o que chama a atenção é que esse número de mortos em solo, para fechar os 290, então foi grande também. Foi uma área... Mais, né? Com Isso. um prédio de uma faculdade, teria estudantes de medicina entre os Um mortos, alojamento. informações que vão surgindo. E... tem um caso aqui que está chamando a atenção, ainda falta confirmação inacreditável. para saber se ele estava realmente dentro da aeronave e não estava em solo. Porque teve um homem que saiu de lá, foi socorrido por uma ambulância, levado para o hospital, entrevistado por um jornal local da Índia, que disse que estava dentro do avião. Ele conta que estava dentro do avião, loucura, gente. seria o único sobrevivente. Até agora, pela informação, seria o único sobrevivente. Contou que... tudo que a gente vê nas imagens, né? Ele fala em 30 segundos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, dele ouviu um barulho e a aeronave caiu. E daí, quando ele já viu, tinha pessoas mortas no lado, ele se levantou, saiu caminhando e conseguiu socorro. Mas tá estranho, né? Claro, né? Não se pode duvidar de nada, mas estranho, né? Uma pessoa... Se for, né, confirmando essa história aí, é um milagre, né? Não, aí é 242 vídeo, pessoas, uma única pessoa viva. Livro, filme. E sair caminhando ainda do local da tragédia. Eu sempre me pego... A segurança, né? O professor destacou isso. Essa é uma aeronave muito segura. Com as hipóteses colocadas, ainda assim, né? É uma tragédia imensa.